Tudo bem com você? Eu sou o pastor Henrique Fernandes e eu estou gravando esse vídeo para dividir, para compartilhar com você uma palavra de fé. Nós entendemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Assim como você se alimenta todos os dias para não enfraquecer, para não adoecer e de repente não morrer, assim nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é alimento para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. E a Bíblia diz que a fé vem, a fé cresce pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para você que está aí nos acompanhando aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, o verso 35 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eu quero, amigo, amiga, chamar a sua atenção para esse texto das Escrituras Sagradas que nós acabamos de ler, e veja você que nós lemos uma história verídica, uma história que de fato e de verdade aconteceu nos dias em que o Senhor Jesus peregrinou, andou por essa terra. E eu quero falar um pouco sobre as necessidades de Bartimeu. É isso mesmo, eu quero chamar a sua atenção para algumas necessidades de Bartimeu. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada está falando desse homem chamado Bartimeu. Bartimeu, a Bíblia diz que era filho de Timeu, e Bartimeu era da cidade de Jericó. E a Bíblia diz que esse homem, por nome Bartimeu, ele tinha algumas necessidades. E eu chamo a sua atenção para dizer que assim como Bartimeu tinha algumas necessidades, nós temos necessidades das mais variadas, até porque como seres humanos nós fomos criados por Deus, e criado por Deus com necessidade das mais variadas. Eu quero chamar a sua atenção para as necessidades de Bartimeu, que passa a ser também as nossas necessidades. A primeira necessidade de Bartimeu, a Bíblia diz
que Bartimeu tinha a necessidade de ouvir falar de Jesus. É isso mesmo, eu vou repetir. A Bíblia diz que Bartimeu, ele tinha a necessidade de ouvir falar de Jesus. E veja que essa necessidade de Bartimeu é uma necessidade nossa também. Eu não conheço você, eu não sei do seu grau de escolaridade, eu não sei da sua classe social, mas uma coisa eu sei: assim como Bartimeu teve a necessidade de ouvir falar de Jesus, essa é uma necessidade minha e é uma necessidade sua também. É uma necessidade sua. Nós temos, como seres humanos, a necessidade de ouvir falar de Jesus. Nós temos a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Volto a repetir o que eu disse no início desse vídeo. Romanos 10:17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então veja você que nós temos essa necessidade, a necessidade de ouvir falar de Jesus, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. De repente você que está aí nos acompanhando por esse vídeo, de repente você tem ouvido tantas coisas, você tem ouvido falar de tantas coisas, você tem atentado para tantos assuntos do dia a dia, e você não tem atentado para a importância de se ouvir falar de Jesus, da importância de se ouvir a palavra de Deus. Essa era a primeira necessidade de Bartimeu. Bartimeu, ele tinha a necessidade de ouvir falar de Jesus. A segunda necessidade de Bartimeu, no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos mostra que Bartimeu tinha também a necessidade de clamar por Jesus. Bartimeu tinha a necessidade de clamar por Jesus, além de ter a necessidade de ouvir falar de Jesus. Bartimeu tinha a necessidade de clamar por Jesus. E assim como Bartimeu tinha essa necessidade, eu e você, nós também temos essa necessidade de clamar por Jesus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas pessoas que de repente elas estão querendo ter respostas em meio às situações adversas das mais variadas, elas estão querendo ter respostas, mas eu digo a você que não tem como uma pessoa ter resposta divina, resposta de Deus, se ela primeiro não clamar por Jesus, se ela primeiro não clamar por Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se você quer resposta divina, se você quer resposta de Deus, então você precisa fazer como Bartimeu fez. Bartimeu, ele não só ouviu falar de Jesus, ele não só ouviu a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que Bartimeu, ele clamou, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que você possa fazer isso no dia de hoje, que você não venha deixar para depois ou para amanhã, que você possa fazer no dia de hoje como Bartimeu, que você possa clamar
a Deus, que você possa clamar a Jesus. A outra necessidade de Bartimeu, que de repente é uma necessidade nossa também. Bartimeu, ele tinha a necessidade de ouvir Jesus. Eu vou repetir para você entender. Bartimeu, ele tinha a necessidade de ouvir Jesus. E é importante que você entenda que uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você ouvir Jesus. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, ouvir Jesus é outra coisa. Então Bartimeu, ele teve a necessidade de ouvir Jesus, e assim como Bartimeu teve a necessidade de ouvir Jesus, nós também temos essa necessidade. Quando eu digo necessidade de ouvir Jesus, eu estou dizendo que nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Você que está assistindo esse vídeo, você precisa entender a necessidade que eu, que você, que nós temos, não só de irmos a uma igreja, de não só fazermos uma campanha de fé, mas a necessidade de ter experiências. De repente você é do tipo de pessoa que tem vivido a vida para contar as experiências dos outros, os testemunhos dos outros. Não tem nada de errado você contar os testemunhos dos outros, porém melhor do que contar os testemunhos dos outros é você contar os seus próprios testemunhos, as suas próprias experiências. Então Bartimeu, ele teve a necessidade de ouvir Jesus. A outra necessidade que eu quero chamar a sua atenção, que Bartimeu teve e que nós também temos. Bartimeu, ele teve a necessidade de ver Jesus. Bartimeu teve a necessidade de ver Jesus, até porque a Bíblia diz que Bartimeu era cego. Bartimeu era cego. E porque Bartimeu era cego, Bartimeu, ele teve a necessidade de ver Jesus, muito mais do que ver alguém ou alguma coisa. Bartimeu, ele teve a necessidade de ver Jesus. A Bíblia Sagrada, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, verso 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, e não há outro. Então veja que aqui é o próprio Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Então, para uma pessoa ser salva, de fato e de verdade, ela precisa estar com os seus olhos em Jesus. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te pergunto, amigo, amiga, você que está assistindo esse vídeo, para quem ou para o que você tem olhado? Quantas pessoas que de repente elas não conseguem se firmar em igreja nenhuma, porque ao invés dos olhos dela estarem em Deus, estarem em Jesus, tem muita gente que os olhos dela está no homem. E eu digo a você que se os seus olhos, se você ficar olhando para o homem, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, porque o homem é falho,
O homem está sujeito a errar, está sujeito a falhar. Porém, enquanto você tem os seus olhos em Deus, você não se decepciona, porque Deus não falha. Deus não falha. Então nós precisamos entender que, assim como Bartimeu teve a necessidade de olhar para Jesus, de ver Jesus, essa também é a nossa necessidade. Nós temos a necessidade de estar com os nossos olhos em Deus, de estar com os nossos olhos em Jesus. Você não pode ficar olhando para o homem, para o pastor, para o missionário, ou para quem quer que seja. Os seus olhos espirituais precisam estar em Jesus Cristo. A outra necessidade que Bartimeu tinha e que nós também temos é que Bartimeu, ele teve a necessidade de ser curado por Jesus. Bartimeu, ele sofria com essa enfermidade. A Bíblia diz que Bartimeu era cego e ele tinha necessidade de ser curado por Jesus. E assim como Bartimeu, ele teve essa necessidade de ser curado por Jesus, nós também temos essa necessidade de ser curado por Jesus. De repente, você que está assistindo esse vídeo, a cura que você precisa não é no seu corpo físico. De repente, a cura que você precisa é na sua alma. Você de repente está doente, você está enfermo na sua alma, você é infeliz, você sofre com doenças na alma, você sofre com rancor, mágoa, ressentimentos, você tem dificuldade de perdoar, e por conta dessa enfermidade você tem sofrido. Então veja você que Bartimeu, ele teve a necessidade de ser curado por Jesus, e essa também é uma necessidade nossa. Nós precisamos da cura de Deus no nosso espírito, da cura de Deus na nossa alma e da cura de Deus no nosso corpo. Então, a Bíblia Sagrada, em Êxodo, no capítulo 15, o verso 26, a Bíblia diz: porque eu sou o Senhor que te sara. É Deus, meu amigo, é Deus, meu irmão, é Deus, minha irmã, que está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Deus, no dia de hoje, Ele quer sarar você de todas as feridas, de todas as enfermidades, e que você possa, como Bartimeu, buscar a cura para as enfermidades da sua alma, das enfermidades do seu corpo. E a outra necessidade que Bartimeu tinha e que nós também temos, a Bíblia diz que Bartimeu, ele teve a necessidade de seguir Jesus. Bartimeu, ele teve a necessidade de seguir Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu, ao ser curado pelo Senhor Jesus, Bartimeu, ele passou a seguir Jesus, muito mais do que frequentar uma igreja, muito mais do que fazer uma campanha de fé na sua igreja. Você precisa seguir Jesus, você precisa ser um seguidor de Jesus Cristo. É por isso que é cristianismo. Cristianismo vem de Cristo. Um cristão é um seguidor de Cristo, muito mais do que você seguir uma igreja, do que você seguir filosofias humanas, do que você seguir o pastor A, o pastor B, que você possa seguir Jesus. E por último,
A última necessidade de Bartimeu foi a necessidade de glorificar a Deus. Veja que Bartimeu, quando ele foi curado, ele seguiu Jesus, mas a Bíblia termina dizendo aqui, olha o que a Bíblia diz, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam, glorificando a Deus. Então Bartimeu, pela fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele passou a ver, e ao receber o milagre de cura, a primeira coisa que Bartimeu fez foi glorificar a Deus, foi dar a glória para Deus. Eu te pergunto, diante das conquistas que você tem tido, diante dos milagres, das curas, dos livramentos, eu te pergunto, para quem você tem dado a glória? De repente você é do tipo de pessoa que, ao ser abençoado, ao ser curado, você não testemunha. E quando você não testemunha, você está roubando a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você precisa dar a glória para Deus. Quantas pessoas que, diante de um milagre que elas recebem, elas acabam dando a glória para o homem, elas acabam promovendo não Jesus, mas elas acabam promovendo o pastor A, o pastor B, elas acabam promovendo somente a igreja. Porém você precisa dar a glória para Deus, a glória para Jesus. Então essas são as 7, tá? Eu compartilhei com você as 7 necessidades de Bartimeu, as 7 necessidades de Bartimeu. Agora eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Prepara aí o copo com água, a fotografia, a peça de roupa. Eu quero abençoar a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Lurique Fernandes, faço parte da equipe de fé do apóstolo Daniel Elias, sirvo a Deus perante a minha liderança, sou pastor responsável pela Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, na rua Itapemirim 180, no bairro Vila Morim. E eu quero, antes de fazer a oração da fé em seu favor, e aí é o tempo que você tem para preparar a água, a fotografia, a peça de roupa, eu quero te convidar para participar das nossas concentrações de fé e de milagres que tem acontecido aqui na nossa igreja, geralmente às 19h30. Você, amigo, amiga, você é o nosso convidado especial. Preparou o copo com água, a fotografia, a peça de roupa? Então é momento de oração. Pai eterno, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como sacerdote, ministro da Tua Palavra, eu entro no reino do Espírito, com a autoridade que o Senhor me deu, para apresentar a vida de todas as pessoas que estão, meu Deus, nessa oração comigo. Essa pessoa que, meu Deus, está assistindo esse vídeo, que preparou o copo com água, a fotografia, a peça de roupa. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, te pedir, assim como o Senhor Jesus
supriu as necessidades de Bartimeu. Que o Senhor, meu Deus, venha suprir as necessidades desse homem. Que o Senhor venha suprir as necessidades dessa mulher, porque a tua palavra diz, meu Deus, que por meio de Jesus Cristo, o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Meu Deus, eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, eu consagro o copo com água, a fotografia, a peça de roupa, abençoa tudo e todos. Nós oramos agradecidos para que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga assim seja, diga eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar com você o meu abraço amigo e fraterno, quero te desejar sucessos e 1 milhão de bênçãos, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá.